Em primeiro lugar, eu quero me colocar diante da presença do Senhor. Eu quero reconhecer a Tua majestade, o Teu poder e a Tua glória. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por me ajudar a vencer muitas coisas no decorrer desses dias. Por tirar ansiedade, preocupação. Por transformar isso em momentos de oração, em momentos de consagração, em momentos, ó Deus, de, como eu vou dizer, de trocar as coisas de lugar. Momento em onde a gente busca mais a presença do Senhor e foca mais nas nossas vidas, nas nossas saúdes, no nosso emocional, no nosso espiritual. Quando olhamos para nós somos falhos e dependentes do Senhor. Mas nós temos um Deus tão grande que trabalha no nosso ser, no nosso coração, que transforma as nossas vidas. E eu quero colocar a igreja do Senhor nesta noite. Quero entregar aqueles obreiros que têm desempenhado um grande papel, membros, agregados, crianças. Quero colocar nas tuas mãos os nossos vizinhos, do lado direito, do lado esquerdo, de trás, da frente, por cima, até onde a nossa voz alcançar. Que os teus servos, ó Deus, tenham sensibilidade de ouvir a voz do Senhor nesta noite. Que os nossos corações possam estar sensíveis à tua voz, à tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nos render diante do Senhor, a cada momento, a cada instante. Quantas vidas, ó Deus, estão necessitadas de oração? Quantas vidas, ó Deus, estão necessitadas, ó Deus, de uma intimidade com o Senhor? Quantas vidas, ó Deus, estão sendo desenganadas pela medicina? Quantas vidas, ó Deus, receberam uma triste notícia que perdeu um ente querido, um amigo, até mesmo um vizinho. Pai querido, eu tenho clamado tanto ao Senhor para que não permita, ó Deus, que eu perca o foco da salvação, para que eu consiga perdoar algumas coisas que estão pendentes dentro do meu coração, para que eu consiga, ó Deus, viver uma vida de intimidade maior com o Senhor. Pai querido, eu confesso que tenho medo de pregar a tua palavra, de louvar, de exaltar o Senhor aqui e ainda assim perder o céu. Eu quero servir ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz na minha vida. Eu não posso, ó Deus, perder a minha salvação por causa dos outros, pelo que os outros pensam a meu respeito. Eu não quero perder, ó Deus, a ficar ansioso ou depressivo, porque alguns desejam partir, alguns desejam nos abandonar, como aconteceu ao longo desses anos, muitos membros que partiram. Mas mesmo assim nós permanecemos de pé, porque nós sabemos que a glória do Senhor está neste lugar. Foram pessoas, o Senhor levantou mais pessoas para nos ajudar nessa obra. Homens que chegaram com gás, com força, mulheres, ó Deus, que chegaram para desempenhar um papel maravilhoso na obra do Senhor. Pessoas, ó Deus, que mesmo em momentos difíceis da nossa vida, não viraram as costas para nós. Estavam conosco, ó Deus, e ainda estão conosco trabalhando nessa obra. Eu pedi, ó Deus, para que o Senhor me abençoe. Seria injusto da minha parte, mas eu queria pedir que o Senhor abençoe a tua igreja. Abençoa, Deus. Abre os celeiros dos céus, abre as portas dos céus, que com toda a minha fragilidade, ó Deus, a
a tua igreja não desistiu em nenhum momento. Pelo contrário, a igreja do Senhor esteve comigo, reconhecendo o meu caráter, a minha conduta. Sei que às vezes estou falho na minha igreja, mas a tua igreja não desistiu. E assim como a tua igreja não desistiu, o Senhor também não desistiu de nós. Que este ano, ó Deus, seja um ano de conquista particular para a minha vida, mas que seja um ano de conquista para a tua igreja também, para os teus servos que estão buscando construir sonhos. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor já tem abençoado muito cada um de nós. Mas eu sei também, ó Deus, que os celeiros do Senhor são falhos. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela igreja ao qual o Senhor me colocou para ser pastor. Eu sou grato ao Senhor porque a igreja do Senhor entendeu o que é servir ao Senhor. A igreja do Senhor entendeu o que é ser hospitaleiro, o que é partir o pão com o próximo. A igreja do Senhor aprendeu o que é princípio de unidade. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por essa jornada que eu passei aqui naquele trabalho, que agora está encerrando. Foram momentos bons, no qual eu pude orar muitas vezes para vidas que estavam ali, no qual eu tive tempo de acompanhar algumas vidas ali que já partiram. Mas eu sei, ó Deus, que ainda nós vamos continuar trabalhando aqui nessa terra até a volta do Senhor. Ainda que muitas das vezes nós tropeçamos e caímos, mas que nós não possamos ficar prostrados. Queria pedir ao Senhor, reaviva a tua igreja cada dia mais, acenda o fogo no meio do teu povo, traga cura, traga libertação, traga transformação. E quando eu peço isso, eu não peço somente para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que participam da live, que também têm nos acompanhado ali, ó Deus, tem assistido o nosso caráter, a nossa conduta. Eu queria pedir ao Senhor, levante mais homens, mais mulheres, mais crianças, para nos ajudar nessa obra. Nós precisamos de instrumentistas, nós precisamos de bateristas, de tocador de violão, de guitarra, de baixo, de teclado. Nós precisamos de jovens para fazer o coral de jovens. Nós precisamos, ó Deus, de homens e mulheres que queiram trabalhar na obra do Senhor, sem medo de errar. E a tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor ia nos dar. E eu quero pedir ao Senhor que essa igreja, ó Deus, seja um lugar pequeno para tanta pessoa que o Senhor vai colocar neste lugar. Eu creio nisso e vou trabalhar em prol disso, para ver essa igreja crescer a cada dia mais. Como eu disse, ó Deus, mesmo com as minhas fragilidades, os meus defeitos, eu quero desempenhar um grande papel na seara do Senhor. Eu queria pedir ao Senhor, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, porque nós queremos ofertar para o Senhor o melhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queria pedir o Diácono Bronco que quiser devocionar essa noite, amém?
aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Amém. Diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, pois assim dá ele aos seus amados o sono, enquanto dorme. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, e não serão confundidos, mas quando falar com seus inimigos à porta. Amém? Meus queridos, a palavra do Senhor, ela é rica em nos exortar, nos admoestar nesta noite. Muitas das vezes nós pensamos em tantas coisas. Muitas das vezes nós pensamos em ter um carro bom. Muitas vezes nós pensamos em ter uma bicicleta boa, uma moto boa. Muitas das vezes nós pensamos em mudar de localidade. Muitas das vezes nós sonhamos em ter nossa carteira de motorista. Muitas das vezes nós pensamos tantas coisas, mas esquecemos do essencial, que é o Senhor. Esquecemos do essencial, que é a palavra do Senhor, que é o momento de comunhão e de oração com o Senhor. Eu e você precisamos de adquirir com urgência nas nossas vidas um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de jejum e oração, um momento de busca. Porque o Senhor, Ele importa conosco. O Senhor nos preocupa conosco. Quando nós deixamos de fazer algo, nós estamos deixando de agradar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que adianta nós correr atrás de tantas coisas e esquecer dos cuidados do Senhor, esquecer da nossa fé no Senhor, esquecer do compromisso que nós temos no Senhor? Não adianta nós trabalhar dia e noite, mas se o principal nós não colocar em prática. O nosso objetivo aqui neste mundo é servir ao Senhor. O nosso objetivo aqui neste mundo é de fazer diferença por onde nós andamos, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes tem dia que parece que as coisas estão tão difíceis. Quando você está pedindo por socorro para alguém fazer algo para você, e a pessoa não faz. Estamos vivendo dias atuais pelo qual ninguém preocupa com o outro mais. Eu faço o meu, você faz o seu. Terminei de fazer o meu, não faço mais nada. Lá no nosso trabalho e na nossa vida espiritual também, muitas das vezes nós temos deixado de fazer também algo em prol da palavra, em prol da obra do Senhor na face da terra. E tudo aquilo que eu e você deixamos de fazer, o Senhor vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Porque nós somos chamados, vamos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer diferença nesse mundo
de tantos problemas, de tantas lutas que estamos vivendo. Estamos chegando, meus queridos, ao fim, meus queridos. Jesus Cristo, a volta de Jesus está às portas. Ele está voltando. O que eu e você temos feito para que o Senhor ache graça em nós? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada. Se a nossa casa não estiver alicerçada no Senhor, para nada serve. Se a minha vida e a sua vida, se a minha família, a sua família, o meu lar e o seu lar, os nossos filhos, nossos netos, genro e nora, não estiver no altar do Senhor, se não estiver buscando a presença do Senhor para que o Senhor possa estar cuidando deles, o que adianta nós andar de um lado para o outro como se fosse uma formiga correndo de um lado correndo para o outro? Nós temos que procurar edificar a nossa casa no Senhor, edificar a nossa vida, nossa mente, nosso coração no Senhor, antes que seja tarde demais. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia aquele que está ali na presença, morando naquela casa. Quando eu e você vamos dormir, nós conferimos as portas, as janelas, para ver se está tudo trancado, o portão da garagem. Mas muitas das vezes o principal, que é o meu e o seu coração, nós não estamos preocupados com isso. A minha e a sua vida espiritual, muitas das vezes nós estamos preocupados com isso. Da mesma forma que nós nos preocupamos com a nossa casa, nós nos preocupar com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida espiritual. Porque o ladrão, Satanás, ele tem tentado tirar a nossa fé. Ele tem tentado tirar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa essência. Ele tem tentado fazer de tudo para tirar a nossa fé, para que eu e você possa desanimar no meio do caminho. Mas eu e você temos um compromisso, temos uma jornada para percorrer. O nosso compromisso é com o Senhor. O meu e seu compromisso é com o Senhor, autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança e da nossa salvação. Que eu e você possamos estar cada dia buscando mais e mais a presença do Senhor. Nós queremos agradecer os nossos participantes da live nesta noite. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o centro da sua casa, da sua vida, do seu lar, o que adianta você viver? Você precisa preocupar um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo ao Senhor, porque o Senhor se importa com você. Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele nos ama e Ele nos quer bem. E quer que um dia nós terminamos a nossa jornada aqui neste mundo com a única certeza para onde nós vamos. Você que está ouvindo essa live nesta noite, se Jesus voltar nesta noite, que destino é de ter tua alma? Para onde tu vai? Porque depois que você fechar os seus olhos, não adianta ninguém interceder por você. A escolha é sua. O momento é agora de você escolher para onde você quer ir. Que Deus possa nos abençoando, meus queridos. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos saber escolher a quem nós servimos. Eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E desde muitos anos eu aceitei Jesus como meu Salvador e procurei criar meus filhos na presença do Senhor. Hoje meus filhos se encontram em São Paulo, criando seus filhos também na presença do Senhor. Porque o alicerce está dentro da nossa casa. Nós não podemos perder tempo de ensinar nossos filhos, os nossos netos, o caminho do Senhor. Porque quando eles crescerem, eles vão viver aquilo que você ensinou. Amém? Deus possa estar abençoando a cada família que está assistindo essa live nesta noite. A cada um de nós que estamos presentes aqui também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de dar a oportunidade de Arco também, amém? Por exemplo, que o Espírito Senhor conceder essa noite.
sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a nossa alma viverá, porque convosco farei um conselho perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho dos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, que fala a respeito, todo povo é convidado a procurar a salvação. E o primeiro versículo aqui fala: ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde comprar e comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A gente vê esse início aqui, que Deus quer dizer para a gente a respeito disso. Porque muitas das vezes, é aquilo que o irmão João citou agora há pouco, às vezes nós preocupamos tanto, né, como nós vamos nos sustentar nos dias atuais, sendo que a própria palavra nos diz, né, que nós podemos comprar sim, sem preço, vinho e leite, e sem dinheiro também. Por quê? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer? Eu gosto muito, aqui está em Isaías, mas eu gosto muito de ler a respeito dessas coisas, porque nós, seres humanos, nós temos um meio muito mais fácil de interpretar as coisas quando se refere dinheiro, quando se refere, né, sustento para sua casa, né? Porque é muito fácil nós virmos aqui e dizer: por que você se preocupa tanto nessa correria para lá e para cá? Deus nos indica a trabalhar sim, mas também nós saber onde nós vamos gastar o nosso dinheiro, que é fruto do nosso trabalho, do nosso suor. Porque muitos hoje pegam o seu dinheiro da semana, talvez do mês, para onde vai, né? Não precisa citar aqui o que eles vão fazer, muitos vão fazer, né? Então, aqui mais abaixo diz que para ouvir e atentamente comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, né? Porque nós sabemos que nós não devemos ser peso para ninguém, né?
porque é claro, se nós estivermos doentes, estiver necessitando sim de uma ajuda, nós temos que clamar ao Senhor que a providência Ele vai nos trazer, né? Então, é um meio de nós não nos preocupar com isso, mas também não fazer sacrifício de todo, que é fazer aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer. Ele manda, Ele nos orienta, né? O que fazer. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei um conselho perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu te dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador do teu povo. E eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocar o Senhor enquanto está perto, irmãos. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está em nossos lares, onde nós estivermos, Ele está conosco. Então, vamos fazer o possível de estar mais próximo, né, dele, poder contar com Ele sempre, né? Não só nos momentos difíceis e nem só nos momentos de alegria, mas sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. A gente tem que fazer a vontade de Deus ao tempo e a fora do tempo. A gente tem o costume de querer buscar mais a Deus quando as coisas são mais ruins para as nossas vidas. E às vezes nós tínhamos que ser totalmente ao contrário disso. Quando as coisas estão muito boas, a gente lembrar de Deus. Queria eu estar falando loucura, mas pensa por você mesmo. Quantas vezes você já viu alguém muito bem mesmo servindo a Deus? E quantos números de pessoas você já viu que quando estava numa situação muito difícil, decidiram buscar a Deus? Decidiram a pedir oração. Vocês podiam orar por mim? Eu fui desenganado pela medicina. Sempre deveria ser o contrário. Nós deveríamos buscar a Deus, honrar pelo que Ele é. Que nós não sejamos hipócritas e procurar a Deus somente quando nós necessitamos de uma cura, quando nós necessitamos de um milagre, quando as portas estão fechadas. Pastor, é errado buscar isso? Não é errado. O erro está em parar para buscar somente quando as coisas estão ruins. A Bíblia vai dizer o seguinte: em tudo dai graça. Se está ruim, dá graças a Deus. Se está bom, dá graças a Deus. Se o celeiro está farto, glória a Deus. Mas se não tem nada para comer, glória a Deus assim mesmo. Eu estava tomando banho, vesti minha roupa para vir para a igreja e falei: olha, hoje eu não vou de moto não, eu vou a pé hoje. Vou ir andando a pé, está pertinho. Aí eu falei: vou guardar a moto. Andei na moto hoje para baixo e para cima. Quando eu voltei a achar para guardar a moto, ela não pegou. Eu vou dar um tranco nela, porque não é normal ela não pegar. Veio o tranco e ela não pegou. Eu já sei. É para mim deixar ela guardada ali mesmo. Deus, Ele é bom, então. Às vezes a gente não consegue entender.
Mas às vezes lá na frente eu vou entender. Porque Deus ele quer cuidar de nós em todos os momentos. Mas às vezes nós deixamos a desejar. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje, né? O meu foi bem, graças a Deus. A gente tem aquele momento turbulento, né? E eu sempre falo aqui, tem hora que você está... Tem hora que você está para baixo, tristonho. Mas sempre eu falo lá, todos os dias, na hora da minha oração, com a equipe de trabalho lá, eu falo com eles, aprenda a ser grato. Pelo seu trabalho, pelo seu salário. Só de você que está de pé já glorifica a Deus. Eu acordei às 3 da manhã, depois acordei às 6, almocei. Não vou falar que eu tomei café porque eu não tomei café, nem uma gotinha de café hoje, nem uma gota, nem sem açúcar. Isso já é um milagre. Pastor, mas o seu dia foi ruim? Não, meu dia foi bom. Porque eu estou aqui vivo. Olha, ar no pulmão. Agora, se você visitar algum hospital, você vai ver alguém entubado, precisando de aparelho para respirar. E daria tudo que tem para poder respirar esse ar que você tem. E às vezes você já levanta murmurando. Quando eu falo você, eu costumo direcionar para mim também. Nós levantamos murmurando. Aprenda a ser grato a Deus. Viva um dia de cada vez. O nosso problema é que nós queremos viver o ontem, queremos viver o hoje e queremos viver o amanhã. Acaba nós não vivendo ontem, não vivendo hoje e nem sabe se vai viver o amanhã. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida, mas viva adorando a Deus. Em tudo dai graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me concedeu mais um dia. Agradeça a Deus pelo alimento, pelo ar, pela presença de Deus na sua vida. Pastor, eu estou com uma dor, glória a Deus. Só doido que glorifica a Deus sentindo dor. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós somos loucos. E o mundo não vai conseguir entender quando nós glorificamos a Deus dizendo: ai, meu braço está doendo. Ele vai falar: você está doido? Você está dando glória a Deus? Seu braço está doendo? É, porque eu tenho ele para dar glória a Deus. Quantos não têm? Amém? Vamos lá. O próximo, Ludmila. Está com oportunidade. Logo em seguida, o evangelista aí. Amém. Abra as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez o choleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a nação se converter na maldade contra a qual falei, também eu me arrependerei do mal que pensar em fazer. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o mal, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver dito que lhe faria. Nessa passagem, Deus está falando, com Jeremias. Jeremias, ele viveu na época em que Israel foi levado para o exílio lá em Babilônia, e era na época em que Israel estava vivendo rebelde, estava contra Deus, estava vivendo em idolatria, não estava dando ouvidos à palavra de Deus. E, inclusive, Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão, porque ele pregava, ele profetizava, só que o povo de Israel estava com o coração tão endurecido que não ouvia o que ele falava. E nessa passagem, a respeito do vaso do oleiro, Deus estava falando a Jeremias que se a nação de Israel se arrependesse de seus pecados, se arrependesse de toda aquela idolatria, ele poderia mudar a sorte de Israel, E da mesma forma, trazendo para os dias de hoje, nós somos vasos, nas mãos do oleiro que é Deus. E por muitas vezes nós seremos moldados, porque o processo de moldagem de um vaso não é um processo simples, O oleiro tem que escolher ali, tirar a argila, ali tem que ir amassando aquela argila para tirar as pedrinhas que surgem, os galhos. Depois ali ele começa a moldar o vaso. Se o vaso se desmancha ou fica de alguma forma que não é a forma que o oleiro queria, ele quebra e começa de novo. Depois desse processo, o vaso tem que ficar secando, depois vai no fogo para poder ganhar mais resistência. E da mesma forma é com nós. Deus, muitas vezes, ele vai nos moldar. O primeiro processo, ele nos tira lá do mundo de permissão, nos traz para os seus caminhos, ele vai nos moldando, nos amassando, tirando muitas vezes aquilo que nos afasta dele. E ele vai nos moldando. Às vezes a gente quebra, ele reconstrói de novo para quê? Para que a gente se torne um vaso na mão dele, para que ele se torne um vaso de honra na mão dele, para que a gente ganhe a forma que ele quer. E esse processo não é fácil, o processo da moldagem de Deus nas nossas vidas. É um processo doloroso, difícil. A gente tem que ser forjado pelo fogo, que são as lutas, as provações. Mas é nesse momento das dificuldades que Deus vai nos moldando e nos ajudando a ser melhor, nos ajudando a ser mais dependentes dele. É na luta, nas dificuldades, muitas vezes nas tribulações do dia a dia, É nesse dia a dia que Deus vai nos moldando para nos fazer um vaso de honra, um vaso que vai carregar algo muito valoroso dentro de nós, que é a presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Eu gosto muito dessa Jeremias capítulo 18, porque nos mostra que o vaso se desfez, mas Deus refez de novo. E por que o oleiro conseguiu refazer o vaso? É porque o barro era maleável, era flexível. Vaso, barro maleável e flexível, Deus molda. Agora, se aquele vaso estivesse seco, não tinha jeito de moldar. Que você possa ser um vaso maleável e flexível na presença de Deus. Porque Deus direciona um posicionamento ali. Deus vai dizer para Jeremias: se eu determinar para arrancar, você vai arrancar. Se eu determinar para plantar, você vai plantar. Que você possa entender que você é um vaso na mão do oleiro.
Amém? Eu vou dizer para ele. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos, capítulo 8, verso 18. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos depois de Atos. Mateus, Marcos, João. Glória a Deus. 8, 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Só isso mesmo. Amém, irmãos? Paulo então aqui dizendo para os romanos, pregando, falando a respeito da salvação, a respeito do Espírito Santo, a respeito dos filhos. Se nós olharmos o texto aqui escrito aos romanos, ele narra aqui os sofrimentos que nós, seres humanos, passaríamos aqui, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada a nós, a ser revelada em nós, quando ele diz essa glória a respeito da salvação. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas aflições, não pode nos abater, não pode nos distanciar dessa glória que foi oferecida a nós, da salvação de nossas almas. Porque quando ele relata a esse respeito, ele é sabedor que aflições, lutas, tribulações viriam sobre nós, viriam sobre os filhos de Deus, por causa do quê? Do pecado, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Nós iríamos sofrer, passar dificuldades, perseguições, por sermos chamados filhos de Deus, considerados filhos de Deus. Mas nós não podemos deixar nos abatermos. Se nós olharmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos pecados, nós vamos nos afastar da glória de Deus, dessa glória que está sendo falada para nós, está sendo pregada a respeito da salvação de nossas almas. Por mais que nós olharmos para trás um pouquinho, porque a nossa vida, ela tem início, meio e fim. Porque muitas das vezes nós somos pegos de, como eu digo, não é surpresa, é por falta de conhecimento mesmo no passado. Porque nós somos criados, a maioria, eu creio, não foi criado no berço evangélico, a maioria foi criado no mundo mesmo, Então, muitas das vezes nós seguimos os nossos pais, nós não conhecemos verdadeiramente a palavra, o ensinamento, como o diácono João disse aqui, que os seus filhos foram criados na palavra, e agora os filhos dos teus filhos estão sendo criados na palavra. Então, muitas das lutas, muitas das dificuldades muitos sofrimentos que nós estamos passando hoje, eles talvez não vão passar.
porque já estão crescendo no conhecimento da palavra, né? Da sabedoria da palavra, do ensinamento da palavra, do que aquilo que é certo. E muitas das vezes nós que viemos do mundo, nós cometemos pecados lá no mundo, sem saber, por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós mesmos nos julgamos a nós mesmos. Eu pequei tanto, eu errei tanto lá, será que agora eu estou sofrendo, eu estou colhendo aquele fruto? Sim, muitas das vezes nós vamos colher esse fruto até o fim de nossas vidas, porque são coisas que mesmo que nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus dos nossos pecados, mas nunca como se diz, esse pecado, essa culpa, esse esquecimento nós não vamos ter. Nós vamos continuar sempre lembrando dos nossos pecados, do nosso passado. Mas nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos prometeu que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia dele. E quando nós alcançamos a misericórdia do Senhor, nós nos encaixamos nessa glória revelada a nós, a salvação de nossas almas. Porque se hoje eu olhasse para trás, sempre digo, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Se eu soubesse daquilo, eu não teria feito. Eu não teria pecado. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos perdoar. Por isso que nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores, que pecamos. Isso encaixa aqui, nós não podemos, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do passado, do porvir, do tempo de hoje, não pode ser se comparado àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Dentro que até hoje nós lembramos daquilo que nós fizemos no passado, ainda esteja no nosso coração, muitas das vezes nos entristecendo ainda. Nós devemos ter certeza que o nosso Deus é misericordioso para nos perdoar, e que a glória que virá da agora para frente, quando nós conhecemos Jesus, deixamos o pecado, ela vai ser muito maior do que os nossos sofrimentos. Por mais que nós sofremos aqui, a glória ela será muito maior do que os nossos sofrimentos. Amém? Então nunca deixemos de continuar perseverando em servir ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. A glória do Senhor é maravilhosa. Amados, deixa eu agradecer aqui também, né, as pessoas que estão participando da live do dia 16/7/2025, né? Diaconisa Diana, né? A Gilcineia, a Márcia Silva e o Vanderlei, né? Que Deus possa abençoar essas vidas grandemente, amém? E a bênção do Senhor possa repousar sobre os lares de cada um. Meus amados, chega um momento que nós adorarmos ao Senhor com dízimo e com as ofertas. Eu vou estar louvando o Senhor, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus, amém? Só um pouquinho aqui.
sejamos o vaso na mão do oleiro, o vaso que lhe apraz o Senhor. Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Eu prometo não delongar muito em minhas palavras, quero só trazer para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Pode aumentar o fundo do retorno só um pouquinho. Pai
Pai querido, Jesus amado, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, aqueles que sempre têm contribuído de coração aberto. Que o Senhor nunca permita, ó Deus, que os celeiros do teu servo venha faltar algum alimento. Aqueles também que não tiveram condições de ofertar, que o Senhor esteja abençoando na mesma proporção, ó Deus. Que nós não sejamos egoístas de querer que o Senhor nos abençoe somente a nós, mas que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, que têm, de uma forma ou de outra, ofertado tanto financeiramente, quanto a sua vida particular, sua vida pessoal diante do Senhor. Pai, eu queria pedir ao Senhor também que me usa como canal de bênção para a vida da tua igreja nessa noite. Que eu venha ser o instrumento para transmitir aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações nessa noite. Fale conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 18. Verso 11 em diante. Êxodo, ou, se você preferir, Exodó, capítulo 18, verso 11. Êxodo, ele é o segundo livro da Bíblia, conhecido como os Pentateuco. E aqui nós vamos valorizar aquilo que nós conseguimos, ou que está à nossa disposição. Êxodo, capítulo 18, verso 11 diante. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrificou para Deus. E então vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem para mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, fazer-lhes saber do caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleça-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, que seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem assim a ti mesmo
te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Pode se sentar. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Quanto vale um conselho para você? Quanto vale um conselho para você? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, elas sempre vão dizer, se conselho fosse bom, ninguém daria. Mas eu vejo à luz das Sagradas Escrituras o quanto é importante um conselho de alguém que está tendo uma visão de fora daquilo que está acontecendo conosco. Quando eu olho para o livro de Êxodo, capítulo 18, eu vejo um homem chamado Jetro, que ele tem uma visão externa daquilo que Moisés não estava conseguindo enxergar. E às vezes nós somos assim. Nós temos a visão externa daquilo que às vezes as pessoas estão passando. Em momentos de um relacionamento, em momentos de amizade, em momentos de um emprego, em momento de um estudo. E às vezes nós, na nossa visão, nós queremos aconselhar a pessoa. Às vezes a pessoa está bebendo demais, está usando droga, está se prostituindo, está adulterando, está tomando os caminhos que são contrários a Deus. E você tem a visão clara. E às vezes você chega até para aconselhar. E as pessoas muitas das vezes vão dizer o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso de ninguém para me ensinar nada. Se for velho demais, vai dizer: eu já sou velho demais, eu já estou amadurecido demais. Se for novo demais, vai dizer: eu sou novo demais, eu ainda tenho tempo ainda. Mas será que tem mesmo? Será que aquilo que eu estou enxergando de mim verdadeiramente é o que agrada ao coração de Deus? É o que vai me fazer bem? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Quantas vezes, irmãos, eu já ignorei conselhos? Quantas vezes? Por causa da soberba, da arrogância, da prepotência, por não querer ser inferior a ninguém. Ô Rosinaldo, não faz assim que vai dar errado. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Depois a gente quebra a cara, mas a gente não dá o braço a torcer. Ah, eu errei, mas eu errei por causa do outro. Não, você errou porque a atitude que você tomou te fez errar. E aqui, Jetro, ele está tendo uma visão externa. Ele está olhando para Moisés. Olha para você ver o que é um observador. Ele está olhando para Moisés. Moisés está sentado e o povo de pé de manhã, de tarde, de noite. Jetro, então, ao observar isso, ele chega para Moisés, que era sogro dele. Jetro era sogro de Moisés, e pergunta: o que é isso que você está fazendo com o povo? Moisés vai dizer: esse povo vem a mim para me resolver o problema deles. Aí Jetro olha e fala o seguinte: rapaz, você está se matando e está matando esse povo. O que Jetro ele observa na vida de Moisés? Que Moisés estava ali sentado o dia inteiro, mas estava cansado, estava fadigado. Eu não sei se ele parou para comer, parou para tomar uma água, mas ele estava ali sentado, e o povo atento também ali de manhã, de tarde, de noite. Jetro chega e fala: não, isso está errado.
Você está matando o povo, está se matando. Interessante que esses dias eu postei lá no Instagram, antes de eu desativar ele, desativei o Instagram, Facebook, antes de eu desativar ele, eu postei lá assim: você que não conhece de perto, fala-me um defeito e uma qualidade minha. Um amigo mandou uma mensagem para mim, respondendo o seguinte: o seu defeito é você achar que é super-homem e querer fazer tudo sozinho. E a sua qualidade é que você é um bom amigo, um homem íntegro. Aquilo martelou na minha cabeça, porque nos últimos dias, 2 pessoas, ou talvez até mais, me falaram a mesma coisa. Você quer fazer tudo sozinho, você quer... Não é ser o centro da atenção, mas você não quer ver ninguém fracassar, você tenta ajudar as pessoas, mas você mesmo você não consegue se ajudar. E no final ele, lá quando ele diz, você quer fazer tudo sozinho e esquece de cuidar de você. Você já parou para pensar na sua vida pessoal? Quantas vezes você tem tentado ajudar pessoas e você tem deixado você no segundo plano? Às vezes você quer ajudar muita gente, mas você acaba se perdendo ao longo do caminho, entrando num quadro de ansiedade. Eu ouvi também algumas frases que as pessoas falaram para mim: sabe qual que é o seu defeito? Que você sofre de dependência emocional. Ou deficiência emocional, dependência emocional, melhor dizendo. E de fato, eu fui analisando ao longo dos meus anos, lá atrás, desde de menino, que a minha mãe era uma mãe que estava ali, mas era uma mãe ausente de carinho. O meu pai ficava para lá. Eu era criado pelo meu padrasto, e muitas das vezes meu padrasto só trabalhando, foi um bom homem, me ensinou, me educou. Minha mãe da mesma forma. Mas eu era dependente emocional, dependente de um abraço, de um carinho, de dizer o seguinte: filho, eu te amo, estou te criando bem para você ser um bom homem. E isso ao longo do tempo a gente vai percebendo que às vezes a gente não cura essas feridas em nós. E quando nós chegamos à fase adulta, qualquer palavra carinhosa que fala para nós nos abraça. Qualquer atenção, qualquer carinho a gente quer abraçar, porque a gente teve uma deficiência emocional, uma dependência emocional, e hoje a gente quer essa atenção. E às vezes quando a pessoa libera isso para nós, o que é que nós fazemos? Nós queremos abraçar, queremos ajudar, queremos fazer tudo. E acaba nos desgastando. Nós vamos nos sucumbindo, morrendo. É um vizinho que chega: você podia fazer isso para mim na hora do almoço? Às vezes você tem só 1 hora de almoço. O vizinho chega e fala: minha torneira quebrou ali, você podia ir lá? Às vezes a hora que você tinha que estar falando: eu não posso, eu só tenho 1 hora de almoço. Você pega, vai lá, quando você volta, só falta 10 minutos. E ali você tem que engolir aquela comida quente, beber uma água por cima, escovar um dente rapidinho e sair. Aí você pensa o seguinte: eu fiz o bem. Não, você fez o mal. Para quem você fez o mal? Para você. Porque a sua comida não conseguiu digerir direito, você está cansado. E aqui Jetro, ele observa isso em Moisés, que Moisés se doava demais para o povo, mas não estava cuidando dele. E o que estava acontecendo? Enquanto ele estava achando que estava ajudando o povo, o que ele estava fazendo? O que Jetro observa? Que ele estava matando o povo. E estavam se matando. Jetro então fala o seguinte: olha, deixa eu te falar um negócio. Pega as causas mais graves
Leva para Deus. Deixa Ele resolver. Eu imagino que Jetro pergunta para Moisés o seguinte: não tem no meio dos seis aí não? Desses companheiros seus? Homens tementes a Deus, homem íntegro, homens que aborrecem a avareza? Não tem não? Eu acredito que Moisés olha para ele e fala o seguinte: tem homens bons sim, tem homens íntegros aqui sim, tem homens que não é apegado ao dinheiro. Então pega esses homens, coloca a equipe para eles tomarem conta. Sabe por que tem muitos pastores fracassando? Porque eles querem assumir o culto sozinhos. Eles querem pregar, eles querem cantar, eles querem tocar, eles querem orar, e não dá espaço para homens de Deus e mulheres de Deus trabalhar. Por que eu sou feliz pelo ministério que Deus colocou na minha mão? Porque se eu precisar faltar, eu sei que o culto não para. Porque tem homens fiéis, homens de responsabilidade, que assumem isso. Eu já ouvi algumas vezes, irmãos, as pessoas me perguntarem: ei, você não tem medo das pessoas que estão lá assumir o culto, tomar a igreja de você, assumir a igreja, não? E eu dizer: não. Por que você não tem? Porque eu sei que a igreja ela não é minha, que eu preciso colocar homens e mulheres para trabalhar, porque aí eu vou ter tempo de cuidar da minha vida, eu vou ter tempo de cuidar do meu emocional, eu vou ter tempo de cuidar da minha saúde. Eu não posso pegar o evangelista e falar com ele: evangelista, eu quero que o senhor fique aqui para mim direto, todos os cultos aqui, pregando, ministrando. Não posso fazer isso, porque senão eu vou matar ele. Vai ter dia que você vai acordar e vai dizer: hoje eu não estou bom para ir na igreja hoje. Está tudo bem. Vai ter dia, como eu disse, que o seu emocional vai estar lá embaixo. Você vai querer chorar. Está tudo bem. Vai ter dia que você vai querer gritar dentro de casa. Está tudo bem. Vai ter dia que você vai errar. Está tudo bem. A vida não é só de acerto. A vida não é só de sorriso. E se você não cuidar da sua vida, do seu emocional, do seu físico, da sua saúde, você vai sucumbir. Eu glorifico a Deus porque Deus ele é tão bom, irmão. Eu alimentava mal, comia mal. Comer mal não quer dizer que eu comia coisas, como é que eu vou dizer? Sem uma mistura, não. Eu comia mal porque eu só queria comer arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Aí eu, de um tempo pra cá, eu pensei o seguinte: fui no médico, falei, eu vou cuidar um pouco de mim. Fui no médico, fiz uma bateria de exame. O médico disse: olha, seus exames tá tudo bom. Aí depois eu fiz o de triglicéridos, de colesterol, triglicéridos está alto. Eu acordei para a vida e falei: o quê? Eu vou cuidar de mim. Eu vou cortar o açúcar do café, vou cortar pão. E quando eu cheguei na empresa e falei: olha, eu não tomo mais café aqui e não como mais pão. O engenheiro virou para mim e falou: haha, conta outra, rapaz. Logo você, que toda hora está tomando café, e se deixar essa sacola de pão perto de você come ela tudo. Falei: você está duvidando, né? E quando foi hoje, eu disse para ele: já tem 3 semanas que eu cortei o açúcar do café e o pão da minha mesa. Na hora do almoço, geralmente eu só almoçava, eu fico louco que estava comendo mal, e as vitaminas tá tudo lá em cima, tudo boa. Isso é Deus, irmão. Eu tomei uma decisão, sabe uma coisa? Vou cuidar da minha saúde.
Meu suco agora que eu faço é beterraba, cenoura, maçã, limão. Beterraba, cenoura, couve, maçã, limão. Aí você fala assim que é ruim. No início é ruim, mas depois fica bom. Quando você vê os seus níveis, né, de saúde subindo, sua energia subindo. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque eu estaria estressado agora nesse momento. Passaria o dia estressado por não colocar uma gota de café na boca. E eu passei o dia todo sem café. Minha comida, vou lá, como só uma colherzinha de arroz, uma de feijão, faço uma salada com cenoura ralada, beterraba ralada, tomate picado, couve, põe um limãozinho e mando para dentro. Hoje fui lá, falei, vou comprar uns ovos também, que o ovo ajuda, né? Cozinha logo 3 ovos, põe no prato e come. Porque nós não somos super-heróis. A nossa bateria tem hora que ela descarrega. E como é que eu vou conseguir cuidar da igreja se eu não consigo cuidar de mim? Como é que a senhora vai conseguir cuidar dos filhos, dona Marlene, se a senhora não cuida da senhora? Igreja, como é que vocês vão conseguir cuidar de alguém se vocês não cuidam de vocês? Olha o que Jetro está fazendo. Ele está observando o que Moisés está fazendo. Ele vai chegar e vai dizer: Moisés, você está matando o povo, está se matando. A mensagem de Deus para você nessa noite é: cuida de você. A gente tem Maria. Quem me conhece sabe que eu não sou apegado ao dinheiro. As pessoas falam o seguinte: dinheiro é bom, dinheiro não é tudo não. O que adianta ter dinheiro e a gente não poder usufruir? Guardar dinheiro para o dia de amanhã, aí às vezes você morre e aí? O que adiantou o dinheiro? Se a senhora morrer, né, com aquela mala de dinheiro guardada lá, o Lucas vai usufruir, aí de Belo Horizonte, vai comprar um carro novo, porque a senhora fica assim: eu vou ficar nesse carro e vou juntar dinheiro. Aí o Lucas vai lá e vai pegar para comprar um Honda Civic. Sempre aí. Mas para trás né? Aqui, eu não faço Vocês estão entendendo? Dou um conselho a vocês, seriamente. Largue o vício, irmão. Eu não sei se tem alguém aqui que bebe, não bebe. Não sei se tem alguém aqui que fuma, não fuma. Eu falei esses dias lá no meu trabalho, esse amigo meu. Se você está sentindo que o seu coração está fraco, vai para o cardiologista. Se você está sentindo que a droga está te matando, abandona a droga. Se você está percebendo que o vício está te matando, abandona o vício. Esse dia eu fiquei sabendo de um amigo. O médico mandou ele vir despedir da família. Vai se pedir da família. E disse que ele chegou no trabalho dele, né?
quer morrer hoje? Levanta a mão. Uai, ninguém quer morrer não? Não quer não? Então por que às vezes nós nos matamos? Existe médico para quê? Cardiologista, oftalmologista, dermatologista, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, o que mais? Podólogo, otorrino, o que mais? Tem médico para tudo. Fisioterapeuta. Deus deixou essas pessoas para cuidar de nós. E às vezes nós queremos ser tão fortes, mas tão fortes, eu não vou procurar médico. Aí na hora que você dá um piripaque lá, aí você fala, né, dona Marlene? Nossa, eu vou procurar um médico. Mas nós temos que mudar isso com você. Eu esperei perder muita coisa, irmão, para acordar. Mas ainda bem que eu acordei cedo, né? Se Deus me der mais 10 anos de vida, eu tenho 10 anos de vida para viver muito tempo de vida. E eu quero cuidar da igreja sim, para mim é prazeroso. Mas eu quero cuidar de mim também. Eu quero que você me ajude na igreja sim, mas eu quero que você se ajude sim também. Pastor, hoje eu estou com o meu psicológico barato, vai procurar um psicólogo. Eu não quero que você morra não. Porque se o evangelista morrer, ele vai morrer agora, é menos obreiro para me ajudar na obra. Se o diabo João estourar a tripa dele ali, como é que chama o trem? Herpes umbilical. Herpes umbilical. Eu vou perder um cooperador bom. Se o diabo Milton morrer, eu vou perder um cooperador bom. Se vocês morrerem, eu vou perder membros bons. Então a mesma visão que Jethro está tendo, eu quero ter de vocês. A pessoa que é da igreja, ele pode procurar um psicólogo? Pode. Ah, então é tribulação. É oral, mas Não, porque tem coisas que é difícil. da minha tribulação pra gente estar. Não, a gente tem tribulação sim, mas tem coisas que é da nossa mente. Mas se for preciso é bom. Porque Deus ele deixou, olha pra você ver. Não, mas é aí que conecta as coisas. Deus usa o psicólogo, ou a psicóloga, o psicanalista, o cardiologista, para fazer a função que é o que Deus falou o seguinte: aquilo que como eu costumo dizer aqui, aquilo que vocês podem fazer, eu não vou mover nada. Mas aquilo que vocês não podem fazer, eu vou mover céus e terra. Procurar o médico é nossa responsabilidade. Agora, curar é Deus. O que os psicólogos e os médicos vão fazer? Vão usar os caminhos direcionados por Deus. É isso que precisa. Porque tem tanta gente que não procura Deus e que morre de suicídio. Esse problema na minha vida desde rapaz, cuidando de irmão meu, pequeno, papai já era velho, e sofri tem muitos anos, sempre procurando Deus e orando. Mas glória a Deus aí. Mas o que eu digo, o Senhor é forte, mas nem todo consegue essa força. Nem todo mundo é igual. Tem gente que vai precisar buscar um recurso a mais do psicólogo. Se você consegue manter sozinho na oração, no jejum, glória a Deus. Mas se você não consegue, você tem que procurar recurso. É que nem um vício, ué. Se a gente consegue largar o vício sozinho, beleza. Mas se você não consegue, o que você tem que fazer? Procurar uma clínica de recuperação. E o que tem dentro dessa clínica de recuperação? Tem médico, tem psicólogo, tem psiquiatra. Para ajudar. Se nós entendermos assim, nós seremos melhores. Porque às vezes a gente bate no peito. Eu mesmo já bati. Eu tinha essa mentalidade. Deixa eu só lembrar o nome do senhor. Como é que é o nome do senhor mesmo? João
João Barbosa. Eu era assim. Eu falava o seguinte, olha o que eu falava. Crente precisar de psicólogo? Precisa não. Está atribulado. Mas ao longo do tempo eu fui amadurecendo e eu vi que muitos pastores tiraram sua própria vida. Muitos crentes tiraram sua própria vida. Porque aquilo que o nosso corpo cansa, eu não sei se vocês já tiveram assim, da mente ficar ligada a noite inteira. Sabe o que é isso? Cansaço emocional, cansaço físico, psicológico. Passa o dia inteiro trabalhando, pensando em coisas lá do passado, ou pensando em coisas lá do futuro, e você não está conseguindo viver hoje. É isso que Jetro está dizendo para Moisés. Moisés, põe a cabeça no lugar, pega homens e mulheres que vão te ajudar. Sabe o que eu penso? Quando eu olho para isso, Jetro está dizendo o seguinte: tem homens bons aí, conselheiros, ótimos conselheiros. O que o psicólogo é hoje? Conselheiro. Agora, o que o psiquiatra é? O psiquiatra é o único que pode passar remédio. O psicólogo não. O cardiologista é o único que pode passar remédio. Terapeuta não. Então nós precisamos entender. Se nós conseguimos se abrir um com o outro aqui, glória a Deus. Mas tem coisas que às vezes você não consegue se abrir com qualquer pessoa. E Moisés está dizendo: Moisés, pega alguns homens bons aí. Que pessoas são essas? Você não vai se abrir com qualquer pessoa. Você vai se abrir com quem tem caráter, com quem tem conduta. Aí Moisés vai dizer, Jetro vai dizer o quê? Tem coisas que eles não vão conseguir resolver. O que você vai fazer com essas coisas? Aí Jetro faz o seguinte: essas coisas que eles não conseguem resolver, você vai levar para quem? Para Deus. Mas o que eles conseguem resolver, deixa para eles resolver. O senhor não está errado. Se o senhor consegue, glória a Deus. Mas nem todo mundo consegue. Eu lembro que eu tive síndrome do pânico para nós ir embora. Irmãos, eu não conseguia dormir. Eu olhava na greta da janela toda hora. Se eu topasse com alguém, eu pensava o seguinte: olhou para mim e disse, está querendo fazer mal. Eu estava nessa situação. Até aí você me perguntava: você procurou psicólogo, psiquiatra? Não, procurei cardiologista, porque o meu coração estava acelerado demais. E ele disse: isso é ansiedade, você está com síndrome do pânico. Aí passou esse remedinho que eu tomava, né, o Alprazolam, né, que eu tirei da minha vida. Ó, isso lá. Se não, eu tinha avançado em alguém avançado, né? Vocês estão entendendo? Olha para vocês, cuide da saúde de vocês, cuide da alimentação. Eu não quero super-herói aqui não. Eu quero servo, quero homens que se preocupam com a sua saúde. Se precisar tomar remédio, toma remédio. Se precisar de oração, ora. Se precisar jejuar, jejuma. Se precisar buscar mais a presença de Deus, busca. Mas lembra que você não é super-herói. Amém? Vamos embora para nossa casa? De praxe, vocês já sabem, os cultos, né? Sexta-feira tem culto de libertação e domingo culto de louvor e adoração. Amém? Não fique em casa, vem para cá para ajudar a obra de Deus. Aqui no vídeo vai ter escola hoje. É verdade. Domingo não vai ter escola dominical, porque vai ter a feijoada aqui. Irmãos, a feijoada é 0,800. Vem todo mundo comer a feijoada, né? Todo mundo. Tá faltando alguma coisa? Ainda está faltando quilo de bacon, que vai ter que comer na lista, não. Quilo de bacon. Bacon e 3 quilos de calabresa. Quilo de bacon e 3 quilos de calabresa. E para domingo, né? Não bota domingo, porque você tem que pegar na sexta,
Se eu comprar no trem bom, lá não tem sapatinha. Não vai ter sapatinha, não. Só O teu segredo da feijoada é muito bom, irmão. na canela do povo vai ter sapatinha. Ah? Você vai querer ver carne. Fecha os olhos, irmão. Fundo da cabeça. O almoço vai ser que hora? A partir das 11. A partir das 11 horas. Vem pra cá comer, tá, irmão? Eu acho que eu não vou poder comer, não, porque acabou de cortar, né? Só beber caldo. Ah, não, é sexta-feira aqui. Você se candidata. Vamos lá? Vamos orar. Estou sentindo falta da diaconisa Sônia e do diácono Nelson. Hã? Ah, é verdade, a tia. Parece que é isso mesmo, a tia dela, a tia do Nelson saiu. Senhor meu Deus, obrigado por este momento, no qual nós meditamos a palavra do Senhor. O Senhor falou conosco poderosamente. E se a tua igreja entender quanto é importante cuidar da sua saúde física, do seu emocional, do seu psicológico, não deixar que as coisas deste mundo coloquem-nos para baixo, nos façam desanimar de viver, nos façam desanimar de querer crescer, que a tua igreja possa entender que assim como Moisés, ele estava cansado e Jetro conseguiu ver isso, assim como aquele povo também estava cansado, muitas das vezes nós cansamos e a igreja do Senhor também cansa. Que o Senhor nos dá posicionamento e direcionamento para sermos sábios, separarmos homens e mulheres para trabalhar na seara do Senhor. Que o Senhor nos dê, continue nos dando uma semana, o resto de semana tranquilo. Que a minha cirurgia não aconteça nada de errado, mas que tudo corra segundo o plano do Senhor. Que o Senhor, papai querido, se for preciso eu estar ausente aqui nesses dias, que o Senhor esteja no meio da tua igreja, atuando poderosamente, assim como o Senhor tem atuado em todos os cultos. Nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, a cada despertar. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para corrermos atrás de conquistar aquilo que nós não conquistamos no dia anterior. Muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor verdadeiramente. Eu agradeço o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça do Salvador do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no centro